Se você estuda biologia todos os dias, assiste aula, revisa seu material e mesmo assim continua errando questões de biologia no Enem, na Unimontes, eu tenho uma notícia para você. Provavelmente não é a quantidade de tempo que você gasta estudando, é o método, é a forma com que você estuda. E existe um fenômeno neurológico, inclusive com nome científico, para explicar por que isso acontece com a maioria dos vestibulandos. Nos próximos minutos eu vou te contar exatamente o que é esse fenômeno, por que ele acontece e o que você tem que fazer de diferente a partir de hoje nos seus estudos. Meu nome é Dr. Túlio Antunes, sou médico, sou professor há mais de 20 anos e oriento famílias e alunos nos cuidados com a saúde mental, na alta performance nos estudos e no caminho para a aprovação. E o que eu faço nesse canal não é só ensinar biologia, é ensinar neurociência na prática, para que você tenha dados reais, incidência de questões em cada uma das suas provas, para que você saiba estudar da melhor forma possível para ser mais eficiente, estudando menos, aprendendo mais. A missão aqui é te ensinar a estudar da forma que realmente gera aprovação. Então, se você é um vestibulando que quer medicina, que vai fazer vestibulares concorridos, fica aqui comigo. Aqui eu vou te ensinar na prática as melhores estratégias com base na neurociência para você ser aprovado mais rápido. O fenômeno neurológico que eu acabei de falar se chama ilusão de fluência. É a falsa ilusão de saber. E não tenho dúvida que esse talvez seja o principal obstáculo para a aprovação. Porque se você acha que você sabe, você corre o risco de menosprezar a estratégia, menosprezar o estudo e menosprezar a resolução diária e contínua das questões. E esse fenômeno já foi estudado por diversos autores, autores consagrados, que estudam neurociência da aprendizagem e mostram por que esse fenômeno, apesar de simples, pode ser devastador. Quando você lê um conteúdo várias vezes, olha sempre aquele mesmo gráfico, aquela mesma tabela, isso começa a gerar em você uma certa familiaridade. Só que familiaridade é diferente de aprendizagem. Você começa a achar que sabe porque aquilo ali é familiar, mas você, na verdade, não aprendeu, não consegue interagir com outros conteúdos e, ao mesmo tempo, não consegue resolver questões de maneira sólida, bem estruturada, para acertar todas as questões de biologia. Você fecha o livro achando que sabe. Você agora tem uma familiaridade com o conteúdo. Reconheceu tudo e nada parecia difícil. E o cérebro acabou confundindo familiaridade com conhecimento real. O problema é que na hora da prova não vai ter esse seu mesmo rascunho, esse seu mesmo resumo para você olhar e reconhecer familiaridade. Na hora da prova, seu cérebro vai ter que recuperar o conteúdo praticamente do zero. E aí você não sabe onde a informação está guardada, você não consegue pensar a matéria. Porque, na verdade, a matéria não foi guardada, não foi memorizada, porque não houve aprendizado. Só houve um reconhecimento da matéria pelas vezes que você assistiu à aula, pelas vezes que você leu o mesmo resumo. Deixa eu te mostrar então o que realmente acontece no seu cérebro. Quando você aprende algo novo, há um processamento dessas informações do córtex pré-frontal e, na sequência, parte dessas informações, o que é mais importante, é direcionado ao hipocampo, para que ocorra a formação de circuitos de redes neurais que vão garantir a criação da memória. Mas essas conexões só irão ficar fortes se nós conseguimos realizar o que nós chamamos de consolidação. E a consolidação só acontece quando você recupera ativamente as informações que você guardou. Quando você força seu cérebro a pensar a matéria e a buscar e a interagir a informação com o que você já apresenta de conhecimento, sem ter o livro na sua frente. Isso é o chamado efeito de teste. Você testa sua mente, testa sua memória para buscar, para interagir, para relacionar o conteúdo. Isso tem décadas de pesquisa na neurociência da aprendizagem reafirmando isso. É melhor você se testar, se reavaliar constantemente, do que você ficar lendo o mesmo resumo 10 vezes. Ler o mesmo resumo não é sinônimo de aprendizagem. E o que eu estou te falando, você não precisa sequer acreditar. Basta fazer. Porque décadas de pesquisa já mostram que os estudantes que fazem esse efeito de teste, que se testam, se perguntam, se reavaliam,
que explicam a matéria para eles próprios têm 50% a mais de memorização da matéria, do conteúdo na semana seguinte, do que os alunos que apenas leram o conteúdo. E olha a importância do que eu estou falando. Eu estou retendo mais de 50% do conteúdo em relação aos estudantes que apenas leram a matéria, que estudaram de forma passiva. 50% a mais com o mesmo tempo de estudo. Isso significa, na prática, que eu posso ter 2 alunos estudando a mesma quantidade e um deles retendo mais de 50% de todo o conteúdo em relação ao outro. A diferença, então, não é inteligência, é método, é como você está fazendo. Ah, Túlio, então, ok. Mas o que fazer diferente a partir de hoje? Primeiro ponto no nosso plano de ação de mudança. Sempre que terminar um bloco de estudo, quer seja um capítulo, uma aula que você assistiu, um tema que você leu, uma lista de questões que você fez, feche tudo e tente refazer, reescrever, reorganizar, explicar tudo que você aprendeu ou revisou de mais importante naquele tema. E não precisa ser perfeito, não precisa saber tudo. Só de você ter a intenção e praticar esse ato de tentar recuperar, já melhora a sua memória. Segundo ponto do nosso plano de ação: troque a releitura por questões. Quando você está relendo pela 10ª vez, seu cérebro não está mais nem prestando atenção, porque ele já acha que está sabendo, porque a posição do texto é similar, as imagens, as cores, está tudo muito parecido. Só que na hora que você faz questões, 10 questões, você vai ter um diagnóstico instantâneo do que você precisa corrigir, do que você sabe, do que você não sabe. Então resolva 10 questões sem consultar nada. E nessa hora não importa se acertou ou se errou, importa que você está estruturando o seu método de estudo e que você está tendo um diagnóstico imediato de como você está aprendendo essa matéria. Terceiro ponto do nosso planejamento: use o erro como dado. Na mentalidade do aprovado, não há a obrigação de só acertar. O aprovado, claro que quer acertar todas as questões, mas ele reconhece no erro a oportunidade de corrigir, a oportunidade de agora reaprender esse tópico, reaprender esse tema e não mais errar, e não ter chance de errar esse tema na prova. O erro nessa hora é o principal dado, é um dado valioso que vai mostrar que realmente você não estava sabendo tanto essa matéria e que agora é a oportunidade de você corrigir. Então, saber fazer diagnósticos precisos é o objetivo, por exemplo, da nossa mentoria MapMed. E tem que ser o seu objetivo diário. Porque quem é aprovado não é simplesmente quem está aprendendo cada vez mais coisas. Não, é quem está corrigindo mais coisas. Quem não está errando os tópicos de matéria que são os mais importantes e com mais impacto na aprovação. E aí, nessa hora, nós entendemos que o erro é diagnóstico. O erro é um degrau na escada da aprovação. O erro não é julgamento. Deixa eu te dar um dado real. Os microdados do INEP mostram que há, de forma consistente, uma diferença de 25 a 30 pontos percentuais na taxa de acerto das questões de biologia entre os candidatos que são aprovados e os candidatos que são reprovados. E isso vale principalmente para os cursos mais concorridos, como medicina. Isso quer dizer que biologia tem que ser sua matéria de segurança, porque é uma matéria básica, gostosa de estudar, e é uma matéria que tem questões com alto impacto na sua nota quando a gente pensa no modelo do TRI. E essa diferença não é explicada pelo tempo de estudo. Essa diferença é explicada pelo método de estudo. O método de aprendizagem explica mais essa variação do que o tempo total de horas estudadas em cada dia. O candidato que passa estuda de forma que gere consolidação real. O candidato reprovado estuda de forma a gerar falsas ilusões do saber. Se esse conteúdo fez sentido para você, quero te convidar para o meu canal do Telegram. Toda segunda-feira eu mando trechos lá da dose de alta performance nos estudos. Mando insights da neurociência, comento sobre estratégias de estudo e esses conteúdos eu não publico em nenhum outro lugar. O link está aqui na descrição. Você é meu convidado. Se esse vídeo te ajudou, ajude alguém. Compartilhe com alguma pessoa que ainda acha que ter horas de estudo a mais é a mesma coisa de ter método de estudo eficiente. Às vezes, a informação certa muda a história, muda o resultado e gera aprovação. Até o próximo vídeo. Aquele abraço.